24º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. O tema de hoje é espiritualmente morto. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Kaihimas ontas necros tois, parapitomassi kaitais, harmatiais. E a vós estando mortos em ofensas ou transgressões e pecados. Amém. Pode se assentar. Após Paulo descrever as riquezas eternas e agradecer ao Senhor pela genuína transformação na vida dos crentes, no caso que estavam em Éfeso, e interceder para que eles recebam a sabedoria, revelação e conhecimento a respeito das coisas divinas, o apóstolo expõe a condição espiritual deplorável que estes irmãos estiveram em algum tempo de suas vidas, antes de ele chegar à fé em Cristo Jesus. E que de modo geral, este é o retrato de toda pessoa não salva. Então, toda pessoa que não está em Cristo Jesus, a fé obediente, que leva, no caso, a fé salvífica, a fé que salva. Então, toda pessoa que não tem essa fé salvífica, esta pessoa está espiritualmente morta. Então, que o apóstolo Paulo está agora se dirigindo aos irmãos é para que eles possam dimensionar, para que eles possam saber o estado que eles estavam e como Deus gloriosamente, poderosamente, com o poder da ressurreição, da mensagem do Evangelho, alcançou eles e agora a posição que eles passam a desfrutar na presença do Senhor. Então, a causa aqui desse texto, o apóstolo Paulo quer que os irmãos tragam a sua memória e que eles possam não só trazer a memória, mas que eles possam dimensionar qual era a situação em que eles se encontravam antes de ter chegado à fé em Cristo Jesus. Então, vamos lá, o texto começa assim: e a vós estando mortos. A palavra é estando mortos aí, ou seja, é um estado. Eles estavam, é um estado de morte. Então entenda uma coisa, a morte ela teve entrada em que momento na história? Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus falou para Adão, ele disse assim, o homem não conhecia a morte, né? E ali Deus disse assim, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus havia anunciado, o próprio Deus havia falado, você não toque nisso, porque se um dia você tocar, você vai então morrer. Então a morte ela teve entrada na vida do ser humano, justamente quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto que Deus ordenou que eles não deveriam ter comido. Quando ele comeu o fruto, o que aconteceu com Adão? Ele morreu instantaneamente. De que jeito? Espiritualmente falando. Naquele exato momento, quando Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram espiritualmente. E como que eu sei que eles morreram? Que a primeira coisa que eles fizeram ao comer do fruto, quando eles ouviram a voz do Senhor, o que eles fizeram? Se esconderam. Por que eles estão se escondendo de Deus, sendo que Deus é bom? É porque agora eles têm culpa na consciência, nós pecamos. E se eu tenho culpa, a presença de Deus para a minha vida é condenação. E por isso que eles se escondem. Então a morte espiritual faz com que a pessoa não responda à vontade de Deus. Como acontece com alguém que morre? A pessoa não ouve, não fala, não vê. Então, espiritualmente, uma pessoa morta, também, ele não enxerga, ele não ouve Deus, e assim por diante. Então, nada que fala daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno,
o homem não tem inclinação para isso. Por quê? A partir da entrada do pecado, ele morre espiritualmente. E detalhe, junto com a morte espiritual, agora o homem vai morrer gradativamente. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Adão viveu 930 anos e depois morreu. Então veja que a morte agora é algo gradual. E detalhe, ninguém tem como escapar da morte. A morte é uma sentença que Deus deu. Deus falou, o dia que você comer, você vai morrer. Então, é por isso que em Romanos 5,12 vai dizer, todos pecaram e a morte passou para todos os homens, né? Todo ser humano em Adão, ele peca. Por quê? Porque Adão, ele era um representante da humanidade, tá certo? E a partir do momento quando ele pecou, agora se deu esse juízo sobre a raça humana. Por exemplo, a Bíblia não diz assim, a alma que pecar, essa morrerá? Mas eu te pergunto, uma criança no ventre peca? E por que morre dentro do ventre? Uma criança recém-nascida tem pecado? E por que morre? Por causa do pecado. Então essa é uma consequência. Mesmo, por exemplo, Jesus não pecou, mas morreu. Por quê? Porque essa é a sentença e que ninguém tem como escapar. Únicos que conseguirão escapar da morte é quem for arrebatado. Esses escaparão, nem vão ter essa experiência com a morte, porque vão ser arrebatados direto. Mas essa é uma sentença que Deus deu após o pecado. Agora preste atenção nisso aqui, é importante você pegar esse primeiro momento. Então vocês sabem que a morte, existem, vamos dizer assim, 3 fases da morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, a morte espiritual, o que é? A morte do espírito. Você não tem comunicação com Deus, você é avesso a respeito de Deus, porque você está morto espiritualmente, então você não responde espiritualmente falando. A morte física é o quê? É a separação, né, do nosso espírito, onde o homem, que é corpo, alma e espírito, o espírito sai do corpo dele, então ele morre. A Bíblia diz, né, que a fé sem a obra é morta, assim como o espírito também, o corpo sem o espírito também não tem vida, ele morre. Então, o homem, presta atenção, ele morre fisicamente, ele morre, já falei, fisicamente, aí depois, espiritualmente, ele morre espiritualmente, depois ele vai morrer fisicamente e ainda tem a terceira fase da morte, que é a morte eterna. Então, a morte espiritual, recapitulando, é a morte onde o Espírito Santo já não mais habita no espírito do homem. O homem já não tem mais comunicação com Deus. A morte do nosso corpo é quando esse corpo aqui, entende? Para. Esse corpo, essa máquina aqui, ele para. O nosso espírito sai dele, vai para Deus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, o que ele fez? Ele entregou o seu espírito. Então, quando ele entregou o espírito, ele morreu fisicamente. Só que o que é a morte da alma? A morte da alma, que é a morte eterna, é a separação de Deus por toda a eternidade, que nós chamamos o inferno. A pessoa, quando cair, hoje, as pessoas que morrem sem Cristo, sem a fé em Cristo, vão direto para o Hades, que é um lugar de tormento. Só que elas vão sair desse lugar de tormento e vão direto para o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. A Bíblia chama isso de segunda morte, que essa morte aí, no caso, é irreversível, não tem mais saída, não tem mais o que fazer quando a pessoa morrer eternamente. Então, o que o inimigo faz? O inimigo quer matar a pessoa espiritualmente, para depois matá-la fisicamente, para que a pessoa seja morta eternamente. Então, esse é o alvo do adversário. Ele impõe, ele coloca a tentação, porque a Bíblia não está dizendo que a pessoa morre por causa do pecado. Então o inimigo coloca a tentação, aí a pessoa cai em tentação, está morto. Se ela permanecer no pecado, não se arrepender, está morto. Então está morto espiritualmente. Agora o alvo do inimigo, depois que ele mata alguém espiritualmente, o alvo dele é matar essa pessoa fisicamente, porque depois da morte física vem o juízo. Entende? Então esse é o alvo do adversário. Por que você acha que tem pessoa que se suicida, outros, enfim... Por que há essa situação toda? Porque o inimigo mata espiritualmente uma pessoa, depois ele tenta matá-la fisicamente. Veja, na história daquele gadareno, a Bíblia diz que o legião
colocava ele nos sepulcros. O que é colocar no sepulcro? O sepulcro é lugar de morto, ou seja, o demônio queria enterrar o homem vivo. Entende? Isso é muito terrível, né? E agora veja que aqui a causa, aqui que no caso o apóstolo Paulo está falando para os irmãos, é que esses irmãos estavam mortos espiritualmente, como um dia, você que hoje está vivo em Cristo Jesus, um dia você esteve morto, um dia também estive morto, porque não respondia a Deus e a sua vontade. Agora escute isso aqui, o incrédulo não está enfermo, ele está morto. E o que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Isaías 59:2 vai dizer assim, ó: e o que faz separação entre mim, disse Deus, e vós, é os vossos pecados. Os vossos pecados faz o quê? Separação. Então, quando Deus não se comunica com o meu espírito, eu estou morto espiritualmente, porque eu não vou conseguir responder a Deus, ouvir a Deus, entender a Deus, fazer a vontade de Deus. Agora perceba uma coisa, então esse mundo, queridos irmãos, esse mundo é um grande cemitério. Quantas milhões e milhões de pessoas mortas vivas, estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. E agora perceba só, dentro dessa situação de morte, ou seja, presta atenção, a humanidade sem Cristo não está enferma, está morta, porque uma pessoa que está enferma, você pode remediar e acudi-la, reanimá-la, só que uma pessoa morta você tem que ressuscitá-la, e é isso que o ser humano precisa. O ser humano sem Cristo não está enfermo, ele está morto, e ele precisa reviver, e o único que pode nos tornar vivos é quem? Olha só, é Jesus. Ele falou isso em João 11:25, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, porque aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, vai viver por toda a eternidade. Então Jesus, ele é a própria vida, por isso que diz: caminho, verdade e vida. Então ele é a vida. Então a vida é uma pessoa, assim como a verdade é uma pessoa, assim como o caminho é uma pessoa. Jesus, ele é lindo. Então preste atenção nisso aqui comigo. Jesus, ele nos dá vida. Diga isso comigo: Jesus nos dá vida. Primeiro, Jesus nos dá vida espiritual. Você pode ver isso em Atos 9, versículo de número 6 e 11. Veja, Paulo, ele estava morto em pecado, que ele mesmo falou: o bem que quero fazer não faça. Ele estava morto. Agora veja isso aqui, só que ele se encontrou com Jesus. Na verdade, Jesus se encontrou com ele, porque não é nós que vamos até Deus, é Deus que vem nos resgatar. Agora escute isso: o Saulo, ele perseguia os crentes, ele lutava contra os crentes, aí um resplendor de luz cercou ele, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus se revelou e falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele pegou e disse assim no versículo 6: Senhor, o que queres que eu te faça? Veja só como ele recebeu vida espiritual. Ele antes andava no seu próprio caminho, só que agora ele está dizendo para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça para ti? Isso é vida espiritual. Então, quando Cristo se revelou para ele, ele ressuscitou espiritualmente, ele recebeu vida espiritualmente. E detalhe, observe que o texto diz que ele começou a jejuar, ficou 3 dias em jejum, e ainda no versículo 11 vai dizer que ele estava orando. Isso é sinal de quem tem vida espiritual, porque o que é o jejum se não fome e sede de Deus, tá certo? Então só uma pessoa viva espiritualmente é que tem essa reação em relação a Deus. Então é Cristo que nos dá vida espiritual. Segundo, Jesus, ele também nos dá vida física. Está escrito em Atos 9:34, quando o servo de Deus, o Pedro, chegou na casa de Enéas, ele disse essas palavras assim, ó: Ietai-sé Jesus Christos, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te cura. Ou como Deus usou Moisés e disse: Vaiomer Elohim, Ani Adonai Rovecha,
Eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. O mesmo Jesus que te dá vida espiritual é o mesmo Jesus que te dá vida física. E eu quero já no início deste estudo profetizar: Deus vai queimar essa doença, Deus vai desfazer essa enfermidade, porque o Cristo que tocou no leproso, purificando a sua pele, tocando a pele, o Cristo que deu vista aos cegos, tocando nos olhos, o Cristo que deu audição para o surdo, tocando nos ouvidos, o Cristo que tocou na mão do homem mirrado, o Cristo que tocou no paralítico, fez as suas pernas movimentarem, o Cristo que tocou na coluna de uma mulher que estava encurvada, o Cristo que tocou na genitália da mulher do fluxo sanguíneo, é o Cristo que toca em todo o teu físico, é o Cristo que toca em todo o teu organismo e que te dá saúde nessa noite. Diga bem forte comigo: eu recebo saúde. Quem recebe saúde da parte de recebe agora saúde. Essa doença está sendo desfeita agora pelo poder da palavra, porque Jesus, ele te dá vida. Aleluia, glória a Deus. Senti saúde aqui, hein? Naraka Massúria. E ele também, ele nos dá vida eterna. Lembra o que ele falou em Lucas 22:43? Falou para o ladrão arrependido lá na cruz e falou: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje ainda desfrutarás da vida eterna na minha presença. Então Jesus dá vida espiritual, Jesus dá vida física e Jesus dá vida eterna. Irmão, tem como ficar longe desse Cristo? Não tem. Jesus é maravilhoso. Há pessoas que dizem assim: é difícil servir a Deus. Eu digo ao contrário: é difícil ficar sem servir ao Senhor. Eu vou por essa via aí, entende? Eu vou por essa via. Eu entendo que o mais difícil é ficar sem o Senhor, porque servindo ao Senhor, Ele me dá graça para caminhar. Agora sem Ele eu estou perdido. Então eu prefiro ir nessa via aí. Agora escute isso aqui comigo. Eu vou dar aqui 3 sinais de vida espiritual. Veja, Jesus na sua caminhada ministerial terrena, ele ressuscitou, que os evangelhos registram, é claro. Ele ressuscitou 3 mortos, lembra? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e também ressuscitou Lázaro. Você sabe, isso aqui em algum dia eu já falei aqui, que a morte, a pessoa quando morre, ela passa por 3 fases. A fase do velório, a fase do cortejo fúnebre e a fase do sepultamento. E, consequentemente, Jesus ressuscitou que ele chama de Talita, mas não era o nome dela, né? A filha de Jairo. Ele ressuscita no momento do velório. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim no cortejo fúnebre. E ele ressuscita Lázaro quando estava sepultado. Então não importa se o problema está no começo, está no meio, está no fim. Ele te dá vitória em qualquer circunstância. Amém, animaram aí agora, aleluia. Mas o grande mistério é esse aqui, pega isso aqui pelo amor de Jesus Cristo. 3 sinais de vida. Primeiro, Jesus quando ressuscitou a filha de Jairo, lá em Marcos 5:43, ele falou assim, dai-lhe de comer. Então o primeiro sinal de quem tem vida, tem fome. Então, o primeiro sinal de que alguém ressuscitou espiritualmente, alguém tem vida espiritual, ele tem fome e sede de Deus. Ah, meu Deus, nós vamos se alegrar com essa palavra aqui. Olha o Salmo 63, que salmo lindo de Davi. Salmo 63, o verso de número 1 diz assim: ó Deus, é uma aspiração, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne, meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não tem água. Olha o que o salmista vai falar a respeito de Deus. Ele está dizendo aqui, a minha alma tem sede. A palavra sede aí significa sedento, sofrer de sede. Sabe como que alguém está numa situação muito cansado e ele precisa beber água porque ele está doendo o seu corpo, ele sente que água está faltando?
é isso que o salmista está sentindo em relação a Deus. Aí quando ele fala, o meu corpo te deseja, a palavra aí, desejo, significa almejar, desfalecer por desejar. Irmão, isso é muito lindo. O salmista está dizendo, eu não quero coisas, eu quero Deus. Eu não quero as bênçãos, eu quero Deus das bênçãos. O primeiro sinal de quem tem vida espiritual, de quem ressuscitou e tem um forte desejo pela presença de Deus, ele diz, eu quero sentir Deus na minha vida, eu quero ser saciado pela presença de Deus. Ele fala, eu não vim aqui buscar coisas, eu não vim buscar portas, eu vim buscar o próprio Deus. Ah, meu Senhor amado, meu Deus, meu Jesus amado. E vou dizer, esse é o primeiro sinal de quem nasceu de novo. O primeiro sinal de quem nasce de novo, irmão, vem um desejo forte. E ele começa, e ele chora e fala, Deus, eu te quero. Deus, eu preciso da tua presença. Eu não vivo sem a tua presença. Aleluia. O Senhor falou para Moisés, eu vou mandar um anjinho para ir na tua frente. Ele olhou e falou, Deus, se a tua presença não for, eu não saio daqui. Ele está dizendo, a tua presença é insubstituível na minha vida. Eu amo a tua presença, eu desejo a tua presença, eu quero a tua presença, eu busco a tua presença, eu anelo, meu Deus. Eu vou perguntar, quem responde, aleluia, quem sente a palavra de Deus, quem aqui deseja a presença? Aquele que está vivo espiritualmente, ele não quer saber quem é o pregador, quem é o cantor, quem é que vai estar ou deixa de estar no culto. Ele não está no culto por causa de pessoas, ele não está no culto por causa de nomes, ele não está no culto por causa de personalidade humana, ele está no culto porque ele quer Deus, ele anela Deus, ele deseja Deus. Amaraia Meracachéria. E ele fala, ai, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu não vivo sem Ele. Aí a pessoa fala, Deus me toca. Aleluia. Porque quando Davi fala, a minha carne te almeja, ele está falando de uma experiência vivida no seu próprio corpo. Que coisa linda é essa? Sabe, quando você entra naquele culto e fala, Deus, que esse culto hoje na minha vida é diferente. Quero sentir a tua graça de uma forma diferente. Está desejando Deus. Aleluia. É a sede. Então esse é o primeiro sinal de quem ressuscitou espiritualmente. Vamos ver o segundo sinal de quem ressuscitou espiritualmente. Lucas 7,15. Quando Jesus tocou no esquife, no cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, o texto vai dizer assim, Jesus toca no esquife, o menino se levantou e começou a falar. Então quem ressuscitou espiritualmente, quem tem vida espiritual, essa pessoa vai passar a ser constante na oração. Ela vai começar a falar com Deus. Ressuscitou espiritualmente, ele começa... Irmão, qual foi a primeira pessoa que o menino começou a falar? Com Jesus, irmão. Jesus tocou e ressuscitou. E ele pegou, por receber a vida de Jesus, ele falou, agora eu vou falar contigo. Então a pessoa passa a ter uma vida constante de oração na presença do Senhor. A oração faz parte da vida dela. Agora veja Salmos 55, 17. Irmão, Deus está trazendo um despertar aqui, hein? Um despertamento espiritual forte aqui, hein? Ah, meu Pai. Aqui seria melhor trazido por entardecer, mas você entende. No entardecer e no amanhecer, ou de tarde, manhã, enfim, ao meio-dia, grava isso, tarde, manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele, o Senhor, ouvirá a minha voz. Então perceba, entardecer, amanhecer e ao meio-dia. Primeiro, entardecer e amanhecer.
E o que isso significa? Eu não posso terminar ou começar um dia sem falar com o Senhor. Para o povo judeu, entardecer não é para nós que nem tarde, é o final do dia para eles, tá? Então ele falou, ó, eu termino um dia, eu começo outro falando com Deus. Então nunca comece e termine um dia sem falar com Deus. Quando você acorda, a primeira pessoa que você tem que falar é Deus. E quando você for dormir, ele tem que ser a última pessoa. Meu Deus do céu. Aleluia. Ah, meu Deus. Isso aqui muda tudo na vida cristã. Agora entende isso aqui. Por que é o meio-dia? Meio-dia, já está dizendo, é meio. Meio fala de decisão. Ou seja, nunca eu vou tomar alguma decisão sem antes orar. Vou orar o meu dia, porque toda decisão da minha vida vai ser pautada em oração. Eu falo com Deus, é assim que o Senhor quer? Posso fazer? Não posso? Oi, irmão, é pautado tudo na oração. Agora veja que coisa tremenda. O dia e também a vida, ela tem começo e meio e fim. A vida é uma história que está sendo contada, tá certo? E tanto o dia, ele tem começo, tem meio e tem fim. E também a história da nossa vida, ela tem começo, tem meio e tem fim. Isto é, ore para começar, ore para continuar e ore para terminar. Ore do começo ao fim. Em outras palavras, 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Esse é sinal de quem tem vida espiritual. Perceba se você está morrendo espiritualmente. Se o teu desejo por oração você não tem mais. Quando uma pessoa passa a não ter mais desejo de oração, isso significa que ela está morrendo, aos poucos. Já está entrando numa intubação espiritual. Pegou aí o mistério ou não? Tem pessoa que pensa que a morte é da noite para o dia, né? Eu estou falando para aquele que já tem vida em Deus. Aquele que recebeu a vida em Deus, a morte para ele não é da noite para o dia, é um processo. A apostasia não chega da noite para o dia. Alguém fala, aquela pessoa pecou. Nada, ele já vinha em processo. Só consumou aquilo que estava em processo. Pegou aí o mistério? Então escute isso aqui. Ô irmão, quando você vê que o seu desejo por Deus, por isso que eu falo, eu tenho um pavor daquelas pessoas que falam assim, ó, eu tenho um pavor disso. Mas antigamente eu fazia. Antigamente eu tenho um pavor de ouvir essas coisas. Eu tenho pavor porque não pode, o meu desejo por Deus, com o passar dos anos, não pode diminuir. Ele tem que aumentar. Aquilo que você era, presta atenção, vou dar um texto aqui. Aquilo que você era, vamos colocar aqui, como Abraão. Aquilo que você era há 30 anos na presença de Deus, agora tem que estar mais intensificado ainda. A presença não pode diminuir, tem que só aumentar o desejo pela presença. Veja, olha isso aqui, eu vou te dar a prova bíblica disso. Deus não prometeu um filho a Abraão, no caso Isaac, e Deus deu. Aí Deus pega, Isaac já estava numa idade, ele já era jovem naquela época. Então já tinha passado mais de 30 anos, mais de 40 anos mais ou menos aí, que Deus já tinha cumprido a promessa a Abraão. Deus aparece para Abraão e fala, me dá o teu filho em sacrifício. Aí Abraão não negou, falou, eis-me aqui. Ele se prontificou e falou, eis-me aqui, você quer o filho? Eu vou te dar. Eu entrego ele para o Senhor. Porque você sabe, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. E aí ele vai oferecer, quando ele vai imolar Isaac, quando ele vai descer o machado em Isaac, a voz brada, agora sei, agora sei que temes ao Senhor. Sabe o que o anjo do Senhor ali representando Deus, ele estava querendo dizer? Ele falou, agora sei que os anos passaram e o teu amor não esfriou. Os anos passaram, Abraão, mas a tua fé continua lá em cima. Os anos passaram, mas o teu amor por mim não desfaleceu. Pelo amor de Deus. Então para que esse negócio de passado eu era, eu fazia, acontecia. Você não é museu não, meu filho. Deixa Deus renovar. Então você vê que aquele desejo, porque é assim, se a gente não vigiar, os cuidados da vida,
Andar como Cristo andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Que aquele que diz que está nele em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, esse é o terceiro sinal de quem recebeu vida espiritual. Ele anda como Jesus andou. E como que Jesus andou? João 6,38 vai dizer assim, ó, eu desci do céu para fazer a vontade de meu Pai. Aí em João 4,34 ele vai dizer assim para os discípulos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, olha o que ele falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Jesus estava fazendo? Se eu não fazer a vontade do Pai e não fazer a obra, eu morro. Pegou aí? Ele falou, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então eu me alimento do quê? De fazer a vontade do Pai. É por isso que quem faz a vontade do Pai permanece para sempre, porque está bem alimentado. Aleluia, meu Deus. Entende por que existem pessoas que colocam a obra de Deus de lado, colocam as coisas de Deus de lado, deixou de fazer a vontade do Senhor, que é vida? Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Então esse é o sinal de quem está vivo, filho. Então vamos lá, recapitulando os 3 sinais de quem está vivo. Tem fome e sede, fala, ora, e terceiro, anda como Jesus andou, anda fazendo a vontade de Deus em todo o tempo. Essa é a vida dele, ele vive para Deus, para a glória do Senhor. Agora vamos lá, eu falei aquela pérola que eu tinha para entregar aqui. A questão de Paulo expor, olha que lindo, o estado de morte espiritual que os irmãos um dia tiveram presta atenção, lindo está aqui, ó. Quanto mais os homens aprendem a ver a dimensão real de sua profunda condição perdida, tanto mais amarão e glorificarão a Deus. Presta atenção, quanto mais você aprender e saber da onde Deus te tirou, do abismo que Deus tirou, mais você vai o amá-lo, mais você vai o glorificá-lo. Agora você entende porque Paulo, ele chega e fala, ó, vocês estavam mortos. Então ele está querendo trazer essa realidade, ele está querendo dizer, ó, não adianta, todos vocês estavam mortos, assim como um dia também eu estive morto. Ele falou, eu estava morto espiritualmente. Então Paulo está querendo trazer esse choque de realidade, para que aqueles irmãos entendam da onde Deus tirou. Irmão, presta atenção, tem gente que acha que uma morte, alguém ressuscitar fisicamente, é mais poderoso do que uma pessoa morta espiritualmente ressuscitar. E eu te digo que uma morte, uma ressurreição espiritual é mais forte do que uma ressurreição física. Porque uma pessoa pode ressuscitar fisicamente e não ressuscitar espiritualmente, e voltar a morrer e ir para o inferno. Agora uma pessoa que ressuscitou espiritualmente, ela não se perde, se ela permanecer. Então, sabe por quê? Presta atenção, é porque nós não vivemos, a maioria, claro, não vive pela fé, vive por vista. Porque você pode ver, se eu chegar aqui e mandar alguém, entrar uma pessoa que morto e veio trazer para orar, e qualquer dia vai acontecer isso aqui, eu vou orar e vai ressuscitar aqui junto com a igreja. Mas se chegar aqui e ressuscitar, chegar e orar, vai e levanta. Irmão, essa igreja vem para baixo. É tanto glória, poder, porque as pessoas se movem pelo que vê. Agora, alguém que entrou aqui morto espiritualmente, como esses dias nós batizamos, vê se as pessoas têm o mesmo impacto. E a maior ressurreição não é a física, a maior ressurreição, aleluia, diga isso que é pedagógico, a mão direita levantada, diga, a maior ressurreição é a espiritual. Meu Deus, meu Jesus amado. Agora, dentro desse contexto que eu estou falando, e veja por quê, presta atenção. Então existem pessoas, presta atenção, que elas não sabem, elas vêm para Cristo e não sabem o que Jesus fez por elas. Por isso que elas vivem uma vida espiritual anêmica, mediana, raquítica, medíocre. Agora escute isso aqui, a base que eu vou usar para vocês entenderem por que Paulo está dando esse choque de realidade. Eu estou elétrico hoje mesmo, viu, irmão? Ele dá esse choque de realidade
na vida daqueles irmãos e fala: vocês, eu também, estavam mortos. Por que ele traz esse choque de realidade? Ele quer que os irmãos dimensionem, eles querem que eles percebam, entendam a obra maravilhosa que Cristo fez por eles. Da onde Jesus tirou eles. Eles estavam em condenação e agora Jesus deu vida. Ah, meu Pai. Vamos ver esse aqui, ó. Há um texto na Bíblia, para você que está anotando aí, que fala do Simão fariseu, a mulher pecadora que se arrepende, e Jesus Cristo. Lucas 7, do 36 ao 50. Qual que é a história? O Simão fariseu, aleluia, chamou Jesus para uma ceia, para um banquete na sua casa. E ele convidou, e Jesus foi naquele banquete. Detalhe, era costume da época, quando você era anfitrião e recebia um convidado, você recebia essa pessoa com o quê? Com lava-pés. Chegava um funcionário da casa, no caso era o escravo, tirava as sandálias dos pés, os sapatos dos pés, lavava com água, jogava um óleo perfumado na cabeça e ainda recebia com um beijo na face. Por quê? Para ser bem recebido, para sentar na mesa cheirosinho, limpinho, olha que gostoso. Aí o que acontece? O Simão convidou Jesus, irmão, ele não lavou o pé de Jesus, ele não derramou óleo perfumado em Jesus e tratou Jesus como se fosse qualquer pessoa. Aí de repente no meio daquela ceia aparece uma mulher que a Bíblia chama de pecadora. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela estava numa angústia tão grande, mas ela se arrependeu dos seus pecados, porque viu que Jesus podia perdoá-la. E ela se prostra aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela pega os pés do Senhor e ela lava. Sabe de que jeito? Lava com as lágrimas. Ela lava o pé do Senhor com as lágrimas. E detalhe, ela não usa pano para enxugar. Ela pega os cabelos e passa. Por que eu digo os cabelos? Porque o cabelo para a mulher daquela época, palestina, sabe o que significava? A honra. A mulher naquela época vivia com o cabelo preso. Ela só podia soltar o cabelo para o seu marido dentro de casa e no momento de intimidade. Então quando ela solta o seu cabelo e passa aos pés dele, está dizendo: toda a minha honra eu lanço aos teus pés. Meu Deus do céu. Aí ela pega, presta atenção, e ela faz esse trabalho. Aí o Simão, ele falou dentro dele, ele falou assim, ó: se esse aí, olha do jeito que ele tratou Jesus, se esse aí fosse profeta, saberia quem que é essa mulher. Aí Jesus, conhecendo ele, pegou e falou assim: ô Simão, deixa eu contar uma historinha para você. Tinha duas pessoas, uma devia 500 denários, que é 500 dias de trabalho, e outra devia 50 denários, 50 dias de trabalho. E a pessoa perdoou os dois devedores, perdoou o que devia 500 e perdoou o que devia 50. Aí Jesus falou: quem vai amar mais? Aí o Simão respondeu: é claro que quem vai amar mais é a pessoa que teve a maior dívida perdoada. Aí Jesus pegou e falou assim para ele: você julgou bem, porque eu cheguei na tua casa, você não lavou meus pés, você não me recebeu com um beijo na minha face. Agora, desde que essa mulher chegou no culto, ela não sai dos meus pés. Aí eu resumo, meu Deus, arrepia tudo aqui, ó. 7:37, olha isso aí, gente do céu. 7:47, perdão. Olha o que Jesus vai dizer, meu Deus. Olha o que Jesus vai dizer: por isso te digo, falando para Simão, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que Jesus está querendo ensinar com essa palavra? O Simão, ele achava que tinha pouco pecado. Ele achava que a dívida dele com Deus era pequena. Então, aí, o que Jesus está falando? Sabe por que, Simão, você tem uma vista rasa? Porque você não sabe que Deus fez por você. Sabe, Simão, por que você não me recebe? Você não me recebe como teria que me receber? Sabe por que você não cultua como deveria me cultuar? Sabe por que você não me serve como deveria me servir? Porque você acha que você é pouco pecador. Só que essa mulher sabe que a dívida que é...
A dívida que essa mulher tinha, ela sabe que era grande. Era uma dívida grande. Sabe por que ela me ama tanto? Sabe por que ela tem uma vida profunda? Porque ela sabe a dívida que foi paga. Quem pensa que foi pouco perdoado, que não tinha muitos pecados, tem uma caminhada rasa. Agora quem sabe que estava morto, perdido por completo, e Cristo perdoou, lhe deu vida, ele ama o Senhor, ele glorifica o Senhor, ele serve a Deus com intensidade. Meu Deus, por que você acha que existem pessoas que são tão quebrantadas com Deus? Por que você acha que tem pessoas que chegam num culto, ela chora, ela se derrama, ela fala em mistérios que é um gozo espiritual? Por quê? Que ela se desmancha na presença de Deus? Porque sabe o que Jesus fez por ela. Agora existem pessoas, escute, não existe meio morto, existe mortos e ponto final. Não há diferença daquele que está na mais alta posição e daquele que está nas ruas, as traças. Os dois que não têm Jesus da vida estão mortos espiritualmente do mesmo jeito. Então eu volto a dizer, esse mundo é um grande cemitério que tem um monte de morto vivo andando por aí. Mas se ele souber que é o Deus da vida, o Senhor da vida, e eu profetizo sobre a nossa cidade de Assis, Deus vai ressuscitar muita gente. Aleluia. Ah, meu Senhor amado, agora entende o que Jesus está falando? Quem entende que foi perdoado de muitos pecados, ela é uma pessoa que ama muito ao Senhor, ela é uma pessoa dedicada ao Senhor. Agora a pessoa que pensa que não tinha pecados, tinha pouquinho pecado, porque tem pessoas que você vai evangelizar e fala assim, eu não bebo, eu não fumo, está morto filho, eu não mexo com ninguém, mas você tem que entender que está morto. Enquanto não entender, aí alguém fala, eu nasci no berço cristão. O que é que a gente usa essa figura de linguagem? Nascer no berço cristão. Nasceu dentro de uma família evangélica e foi criado. Mas do mesmo jeito, está morto. Tem que ressuscitar. E do mesmo jeito é tão pecador como quem aprontou e bordou lá fora. Está morto do mesmo jeito. É isso que as pessoas não entendem. Esses dias uma irmã, não é daquela forma, eu considero o pastor como meu pastor, porque eu gosto do pastor e tal. Eu falei, amém, da mensagem, né? Falei, glória a Deus, irmã, pela mensagem. E aí veio só, ela falou, eu fui numa igreja aqui, pastor, olha o que ela me disse, eu fui numa igreja aqui, e a pessoa que pastoreia aqui falou que eu não podia tomar Santa Ceia porque eu fumo, e eu fiquei brava com ela. Eu falei, você não devia ficar brava com ela não, você devia ficar feliz com ela, porque essa pessoa está sendo seu amigo, está sendo verdadeira com você, porque quem come e bebe, não discernindo o corpo do céu indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí ela pegou e me disse assim, porque eu pensei, porque agora eu não estou mais em fornicação, e eu parei também de beber, eu achei que eu poderia. Eu falei, ainda não ressuscitou, ainda não entendeu, entende? Então as pessoas, elas acham que pela a sua própria força, ela acha que ela vai ser livre da morte. É graça, minha gente, nós vamos ver isso no decorrer dos dias, do estudo. Então a pessoa tem que entender, irmão, um dia, presta atenção nisso aqui, um dia, o apóstolo Pedro, João capítulo 1, a partir do versículo 40 ali, foi André que levou Pedro a Jesus, e Pedro se tornou discípulo de Jesus. Detalhe, Pedro foi um dos discípulos que viu Jesus transformar água feita em vinho. Ele foi um dos que viu, ainda não tinha os 12 apóstolos naquela época, mas Pedro já fazia parte. Agora veja, o apóstolo, na verdade ele era o discípulo ainda, depois foi cognominado apóstolo, chega no capítulo 5 de Lucas, ele já era um discípulo de Jesus, mas ele trabalhava ainda, ele não tinha largado ainda. E o que aconteceu? A pescaria e o trabalho. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou um dia, naquela noite que ele estava trabalhando, não pegou nada, você conhece a história. Aí Jesus falou, joga no alto mar,
E quando ele jogou pela palavra do Senhor a rede encheu. E o que ele diz em Lucas 5,8? Ele falou: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O que é isso? Ele só foi ter um encontro com Jesus depois de um tempo. Existem pessoas que às vezes vêm aqui na frente e entregam-se para Cristo, mas ainda não teve um encontro verdadeiro. Numa caminhada, às vezes alguém foi convidado, você convidou alguém, trouxe, falou de Jesus, a pessoa veio. Mas esse encontro pessoal com Cristo, que é o renascer espiritualmente, é uma obra sobrenatural. É uma obra que Deus realmente faz nas nossas vidas. E é que eu digo, é uma ressurreição espiritual. Você já parou para pensar nisso aí, irmão? Então, é uma coisa muito tremenda. E agora a pessoa, quando ela recebe o impacto dessa palavra na vida dela, a pessoa, quando ela entende o que Cristo fez por ela, tirou ela da morte espiritual, tirou ela da condenação eterna, irmão, essa pessoa não tem como não chorar diante de Deus e ser grata todos os dias da sua vida. Essa pessoa vai se humilhar diante de Deus dia e noite, vai dizer: meu Deus, ele vai entender o sacrifício da cruz, ele vai entender porque Deus se tornou homem. Entende o que o apóstolo Paulo quer passar para esses irmãos? Ele quer que eles dimensionem o que Cristo fez por eles, porque eles entenderam o que Cristo fez por eles, o que vai acontecer? Eles vão ter uma vida fervorosa diante de Deus. Agora vamos lá, a parte final aí do versículo. Em ofensas e pecados. Então, estavam mortos em ofensas e pecados. A primeira palavra ofensa aí, escute isso, que a transgressão, ofensa é a mesma coisa. Significa passo em falso, cair ao lado, desvio da verdade e justiça. Então, o que é um passo em falso? Presta atenção, eu estou andando, estou num caminho reto, não estou? Não está o passo certinho? Olha o que é um passo em falso. Eu tinha que fazer isso aí para você pegar o mistério. E esse passo em falso me faz cair. Eu dei uma pisada, falsão, no ritmo que eu vinha, eu fui. Então isso é transgressão, é dar um passo desse. Estava andando retinho, certinho. Aí daqui a pouco pisou falso. Deu uma caída. Então, isso causa morte. É o que estava acontecendo com Israel. 1 de Reis 18, 21. Olha o que Elias disse. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias falou para o povo de Israel. Até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Cochear, você sabe que é justamente isso. Um passo num lugar, um passo no outro. Um passo falso, né? Manco. Então, olha lá. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então preste atenção aqui. Não tem, Jesus mesmo disse isso, não tem como servir ao Senhor com o coração dividido. Mateus 6, 24. Não podereis servir a dois senhores, porque ou há de honrar um e desprezar o outro, de amar um e aborrecer o outro. Então você deve decidir a quem você quer servir. Deus nos chama para fazer uma escolha definitiva por Ele. Nós não podemos estar entre lá e cá. Nós temos que fazer. Deus nos chama, esse é o chamado de Deus. Ele fala: eu quero que você tenha uma escolha definitiva. E essa escolha tem que ser por Ele, é claro. Deus quer que a nossa escolha seja essa. Não podemos ser participantes de duas mesas. Paulo fala isso aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 21. Ele falou: vocês não podem beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e ser participantes da mesa dos demônios. Então, ele fala: você, não pode haver esse passo em falso, esse cochear. Está dividido, quero o Senhor, não quero o Senhor. Não, o Senhor está te chamando para uma decisão definitiva. Agora veja isso aqui. Temos que fazer separação do que é santo e é profano, ou seja, verdade ou mentira, luz ou trevas. O que é, por exemplo, dá um exemplo aqui, uma pessoa que está dividida. Essa pessoa ainda ela tem alguns costumes ainda mundanos. Por exemplo, o que é um costume mundano? Alguém que gosta de música mundana. A música traz uma mensagem, porque a Bíblia diz que o louvor é para a glória do Senhor. Então toda música traz uma mensagem. Aí eu pergunto, a pessoa que gosta daquelas músicas mundanas, qual é a inspiração que aquela pessoa teve para escrever aquela música? Do Espírito Santo não foi.
Então ela não está separando entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então, cuidado com esse piso em falso. Entendeu aí o mistério aí? Alguém está vivo aqui ou não? Você? Que eu fico preocupado se silencia assim. Que nem o povo de Israel aqui, você vê eles falou, ó, vocês estão duvidosos? O povo não respondia nada, porque quando o povo está ruim, não responde. Agora, quando o povo está bem, ouve a palavra da glória. E como que eu sei? Eles diziam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois. Mas vamos lá, volta para cá, presta atenção. A Bíblia diz que Israel, 1 Reis 18, 19, vai dizer que o povo comia na mesa de Jezabel. Isto é, o que é comer na mesa de Jezabel? Você sabe que nesses dias aí, o povo de Israel estava comendo na mesa de Jezabel. Quem que era Jezabel? Uma mulher ímpia, idólatra. É uma mulher terrível, era símbolo de tudo que é ruim na Bíblia, é essa Jezabel. Então, o que significa comer na mesa de Jezabel? É se alimentar do que nos desvia, da verdade e da justiça. Então, você tem assistido coisas que estão te desviando? Sai fora disso. Você está acompanhando coisa que está te tirando do propósito de Deus? Entende? Então, qualquer coisa, presta atenção. Existem coisas, por exemplo, alguém praticar um esporte é pecado? Não, mas se esse esporte te desviar de Deus, é. Pegou aí? Então, tudo aquilo que me desvia de Deus se tornou pecado para a minha vida. Meu Jesus amado. Então, prega isso aqui, por favor. Olha que coisa tremenda. Jesus advertiu a igreja que estava em Tiatira. Olha a advertência que Jesus dá a respeito. Você pensa que a Jezabel só era para aqueles tempos lá? O espírito da Jezabel está atuando até hoje, filho. Está aqui, ó, 2:20 de Apocalipse. Veja isso comigo. Olha o que Jesus falou para a igreja de Tiatira, que é exemplo para nós. Ó. Mas tenho contra ti, Jesus falando, ó, Jesus falou, eu tenho contra essa igreja. Olha o que ele tem contra a igreja. O tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ela diz que é, né? Gosta de ter muito sonho, ó, sonhei com você isso, aquilo, e um sonho meio estranho, né, gente? Ensine, nunca bate com a vontade de Deus, é estranho. Ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então veja, esse espírito de Jezabel atua até hoje. E como que o espírito da Jezabel trabalha? Primeiro, a palavra tolerares aí significa conceder, permitir, deixar que alguém faça o que deseja. Então o Espírito Santo põe para fora o espírito de Jezabel. Eu vou falar de novo. Ali Jesus falou, vocês estão tolerando esse espírito de Jezabel aí. Só que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele põe para fora esse espírito de Jezabel. Ele põe para fora esse espírito de Jezabel. O Espírito Santo não deixa não, irmão. Porque aquela igreja, o próprio pastor da igreja está deixando a Jezabel fazer o que queria lá. E o que a Jezabel faz? Vamos ver o que a Jezabel faz? Ó, quero ver a sua reação agora, viu? Já estou te adiantando que eu estou de olho em você. Primeiro, sabe o que a Jezabel não gosta de fazer? Jezabel não respeita o marido. É mulher macha. Gosta de bater ainda. Espancadora. Estou falando? Onde está escrito isso aí na Bíblia? Tito 2:5. As mulheres sejam sujeitas aos maridos, que honrem a sua casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Entende? O marido, é claro, assume a sua posição e a mulher assume a dela. Agora veja só, Jezabel que mandava em Acabe. Você pensa que era Acabe que reinava? Quem reinava era Jezabel. Era ela que mandava no reino. Então o espírito de Jezabel é mulher que quer mandar em esposo. Poxa, agora você virou cabeça? Vamos ver o que mais que Jezabel, esse espírito Jesus expulsa do meio da igreja dele. O que mais que Jezabel faz? Persegue os profetas. 1 Reis 18:4, a Bíblia diz, ela perseguiu os profetas do Senhor. E por que perseguiu os profetas do Senhor? Porque pregava a verdade. Porque pregava contra o pecado, pregava contra a transgressão. Aí Jezabel falou, esse povo vai desmascarar eu aqui, então eu tenho que matar eles. Aí hoje mata com a língua. Ele não é tudo isso do jeito que falam, não. Te conheço faz tempo, coisa suja.
Que mais? Agora escute isso aqui. Que mais que o espírito da Jezabel trabalha? Ela trabalha na calúnia, na mentira e tem acordo com os filhos de Belial. 1 Reis 21, do 8 ao 16. A vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha, o rei falou, eu quero essa vinha. Aí Nabote falou, não vendo e não troco, isso é herança de pai. Não pegaram essa, né? O que vem da herança do pai não pode trocar, não pode vender, não pode dar. É herança do pai, filho. A salvação é herança, filho. Você não pode trocar, você não pode. Agora escute, aí o Acabe chegou em casa, ficou angustiadinho, aquele Zé Banana. Aí chegou, porque tem mulher que monta em cima por isso, porque tem uns camaradas que é um Zé Banana. Eu não estou falando de ser agressivo não, eu estou falando de autoridade de Deus. Não confunda as coisas não. Porque se for agressivo, denuncia ele, viu? Se ele colocar a mão em você, vai lá e denuncia ele e eu vou te ajudar lá. Tem que meter esse camarada na cadeia, esse sem vergonha. Se meter a mão em você, se existir isso aqui no nosso meio, já me fala que nós já vamos lá e denunciar esse caba sem vergonha na hora. Isso se não der umas lapadas nele primeiro. Não, isso aí deixa de lado. Agora, escute isso aqui. Aquele camarada do Zé Banana, irmão. Aí foi lá, não conseguiu o que queria, parecer criança birrada. Aí foi deitar jururuzinho. A mulher chegou em casa, a mulher macho, ela chegou já. Olhou assim para ele e falou, o que foi, homem? O Nabote não quis me dar a vinha. Olha o que ela fez. Deixa, que é palavra agora minha, né? Deixa de ser babão, levanta aí, vai comer. Isso ela falou, vai comer, vai, porque eu vou te dar essa vinha. Sabe o que ela fez, irmão? Juntou, foi uns calúnia. Ela fez calúnia, mentiu, inventou coisa da vida de Nabote, e ainda mentiu, fez essa calúnia, e reuniu os filhos de Belial. Sabe o que é filho de Belial? Pessoa sem valor. Porque o espírito de Jezabel gosta de montar grupinho. A igreja não é feita de grupo, a igreja é uma unidade. Eu vou falar de novo, hein? Esse negócio de pessoa tem o meu grupo seleto, aqui não tem grupo seleto, aqui tem uma igreja só. Meu Deus, olha aí, tem vida aí, eu senti vida aí, ó. Porque qual a intenção desse filho desse espírito de Jezabel juntar os filhos de Belial? Para matar Nabote. Que mais? Não, aguenta aí, não vai embora não, hein? A Jezabel, o espírito de Jezabel trabalha, sabe com o quê? Ela é sedutora, ela trabalha com a sedução. 2 Reis 9:30, Jeú se levantou para ir atrás dela, foi, irmão, o texto diz, ela pintou os olhos, passou umas maquiagens doidas lá, vai, e a Bíblia diz, colocou uns enfeites, meteu brinco, isso, aquilo e o outro, só que a intenção dela era o quê? Seduzir. O espírito de Jezabel trabalha na lascívia, porque a mulher e tanto o homem tem que saber se vestir com pudor e com modéstia. Eu não posso, tanto sendo homem como mulher, não importa. Eu não posso me vestir de forma inadequada, de maneira que a chamar a atenção das pessoas a ponto das pessoas desejarem aquilo que estão vendo. Porque às vezes pode ser porque tem um homem hoje em dia que está usando a calça mais agarrada do que ele, a mulher. Está errado isso aí. Está errado isso aí, tem que afrouxar mais um pouquinho esse negócio aí, meu. Porque parece que ele anda com o negócio arrebitado assim, ó. Está errado, isso aí está errado. Isso aí é espírito de Jezabel, estou expulsando ele daqui, em nome de Jesus Cristo, irmão. O Espírito Santo está na minha boca, expulsando esse espírito imundo. Homem se veste como homem, mulher se veste como mulher, irmão. Que mais que a Jezabel gosta? A Jezabel trabalha com prostituição, você leu, 2:20, e essa prostituição é tanto espiritual como física. O espírito de Jezabel, quem que você acha que leva a mocidade para fornicação? Jovens tendo relação sexual sem ser casado, quem que leva eles? É o espírito de Jezabel, ora. O espírito de Jezabel que leva a mocinha ser indecente, ficar trocando nude, ó, Deus está me usando aqui, eu estou falando na revelação agora, hein? Agora não, toda a vida, né?
Mas estou falando agora específico aqui no caso aqui. Aí vai lá, hoje essas palhaçadas, me manda aí uma foto, você me mostra que você me ama. Que amor do cão é esse? O único, preste atenção, esse espírito de Jezabel ainda continua atuando. Se a gente não expulsar ele quer trabalhar. Eu não vou tolerar não, se nem Jesus não tolera. Aleluia, disse não serei chamado a atenção, porque aqui ninguém tolera o espírito de Jezabel. Diga, em nome de Jesus, espírito de Jezabel, cai agora. Quem recebe essa unção? Quem recebe? Deixa eu ver quem recebe essa unção aí. Naracalarabaracalabara xéria, alabacalabandaracaxande comanai. Aleluia! O espírito de Jezabel leva a mocidade, ou não só a mocidade, aos vícios da pornografia, da masturbação. Moça se masturbando, jovenzinho se masturbando compulsivamente, viciosamente. Isso é espírito de Jezabel, mas essa noite eu denuncio. Já está sentindo a vida pulsando aí, ó, veja. Naracaia, o único, presta atenção, o sexo é uma bênção de Deus. Diga isso, o sexo é uma bênção de Deus. Porque existem pessoas que acham que o sexo foi o diabo que inventou, irmão, foi Deus que deu. Para satisfação e para outros propósitos, satisfação do homem e da mulher e para cumprir o propósito da procriação. Mas escute isso aqui, a única forma que aceita o sexo é quando um homem casa com uma mulher, eles estão casados e eles se tornam uma só carne. Esse é abençoado por Deus. Passou disso aí, Deus já não está mais nisso, é transgressão, é escorregar, é pisar em falso. É pisar em falso. Então não tem outro jeito. Quer ter relacionamento da carne, esse relacionamento que seja dentro do matrimônio. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. É um homem, é uma mulher que se casam diante de Deus. Levante as duas mãos bem alto e eu te dou 30 segundos para glorificar Jesus, porque Jesus está expulsando o espírito de Jezabel. Peracala baracala séria, mirassora bacolha. Veja como vida se manifesta, veja. Você pode ver que essa não é uma glorificação comum qualquer. Veja a glorificação que a igreja dá. É uma glorificação de alguém que recebeu vida. É a vida de Deus. Meu Deus. Agora entende? Sabe, aqui, presta atenção. Esse ponto eu encerro aqui para chegarmos na conclusão. Jesus se revela para a igreja de Tiatira, sabe como? Ele fala, eu sou aqueles que têm olhos como chama de fogo. Por que ele tem olhos como chama de fogo? Porque a Jezabel não pode seduzir. Eu vou falar de novo. Sabe por que o meu Cristo, o seu Cristo, Cristo glorificado, nosso Deus, tem olhos como chama de fogo? Porque Jezabel não pode seduzir a sua igreja. Era como Saraia, Naricomanaya Sé. Tem muita gente sendo seduzida por falsos ensinos, espírito de Jezabel, heresias. Não, esse evangelho aí que estão pregando está meio estranho, eu vou por aquele outro lado mais fácil. Lá não fala contra pecado. Está sendo seduzido, eu vou fazer o quê? A igreja, não estou falando minha, não. O homem não tem igreja. A igreja, Jesus falou, essa é minha igreja. Então, a igreja do Senhor não tolerará a Jezabel. Espírito de Jezabel, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui nessa noite. Esse espírito está sendo repreendido de uma vez por todas em nome de Jesus. Vamos lá, encerrando. E pecados, então transgressões, ofensas e pecados. Olha como o povo estava morto. Por causa, em algumas traduções também delito é a mesma coisa. Agora vamos lá, pecados. A palavra pecado, que significa de uma forma
direta, errar o alvo. Mas vamos lá, para você que anota aí, é agir de modo contrário à vontade e à lei de Deus. Fazer o que é errado é culpa. Somente Jesus, irmão, é que perdoa pecados. Porque a palavra perdoar significa fazer sumir, apagar. Só Jesus pode desfazer os pecados, irmão. Só Jesus pode falar, ó, só Ele pode dar um fim nos pecados da nossa vida, só Ele. Diga glória a Deus quem foi perdoado aqui, pelo amor de Deus. Oh meu Deus, o perdão de Deus. Alguém tem que entender isso aqui de uma vez por todas. Paulo não está falando para uma igreja que estava morta. Paulo está falando para uma igreja que estava viva. Ele está trazendo a memória desse povo, falando, olha como vocês estavam. Olha a maneira como vocês estavam. E olha só o que Jesus fez por vocês. É aqui nessa noite, eu não estou pregando para uma igreja morta. Eu estou pregando para um povo que tem vida, recebeu vida de Deus. Vamos lá. Um chamado aos pecadores. Qual que é o chamado aos pecadores? Atos 3,19. Esse chamado é lindo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vamos trabalhar isso aqui? O chamado ao pecador é o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Diga, arrependimento. Diga forte, arrependimento e conversão. São duas coisas distintas. O que é arrependimento? A palavra arrependimento significa mudar a mente. É o arrependimento, é uma tristeza segundo Deus. O que é isso? A pessoa sabe que pecou, que errou. Ela falhou, ela errou o alvo. Ela fez o que é errado e está culpada. O que ela sente? Ela sente a tristeza de Deus. O que é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus é quando a pessoa muda de mente. Eu pequei, eu me arrependo, vou largar. Vou mudar, é uma mudança. É o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a pessoa somente poderá estar na perfeita vontade de Deus se tiver arrependimento, se tiver a transformação. Essa mente transformada, esse arrependimento, é onde se dá o processo da regeneração, do novo nascimento. Agora escute isso aqui. A palavra convertei-vos aí significa retornar para. Então é retornar para o louvor do verdadeiro Deus. Então escute isso, o arrependimento dos pecados e a conversão a Cristo nos levará a tempos de refrigério pela presença do Senhor. Nós temos que anunciar para esse mundo que está em agonia. Esse mundo está em agonia, gente. Você acha que esse mundo tem paz? Alguém olha, a pessoa famosa que tem nome, irmão, essa pessoa não tem paz na vida. Ninguém morto tem paz. E agora nós temos essa mensagem, a mensagem da reconciliação. E agora esse converter aqui, ou seja, arrependimento e conversão levará as pessoas ao refrigério. Refrigério da alma. Os pecados serão apagados e a pessoa vai ter, não é simplesmente um alívio. Irmão, é aquele peso, é aquela carga, aquela mazela do pecado sai da vida da pessoa e agora ela é controlada pelo Espírito Santo. Então somente Deus liberta o ser humano da agonia do pecado. Agora escute uma coisa, está acontecendo atualmente um fenômeno num contexto geral da igreja. Qual que é o fenômeno? Está acontecendo conversão, mas não está tendo arrependimento. Então presta atenção, arrependimento é uma mudança. A pessoa vai mudar de atitude, vai mudar, entende? Ela fez o que é errado, se arrependeu, se entristeceu pelo pecado, porque essa é a diferença de um crente do mundano. A pessoa que está morta, quando ela peca, ela não sente nada. O crente, quando peca, chora. Ele se entristece, porque está arrependido. Fala alguma coisa. Agora escute isso aqui. Agora, quando a pessoa peca e não sente nada, já está morto. Pegou aí? Agora veja, o que está acontecendo nos nossos dias, o que é? O que está acontecendo? As pessoas estão se convertendo sem se arrepender. E aí o que aconteceu com o povo de Israel? O povo não foi liberto do Egito, só que muitos egípcios, com medo do juízo, saíram do Egito
e entrou no meio do povo de Israel. Está lá em Números isso, tá? Capítulo 11, versículo 2, fala o vulgo é o populacho, era o povo que não eram os israelitas, eram os egípcios. E aquele povo, os egípcios, eles não se arrependeram dos seus pecados. Por quê? Lembra quando Moisés subiu para o monte? O que eles organizaram lá? Um culto de idolatria, porque eles só tinham saído do Egito, eles se converteram, eles estavam num caminho e foram para outro. Isso é conversão, irmão. Conversão é se voltar para algo. Então eles saíram do Egito e estão indo para Canaã, eles se converteram, estão indo, né? Mas vamos lá, fisicamente só. Então eles estão indo, só que eles não se arrependeram. Então hoje é isso que acontece no nosso meio. As pessoas estão saindo do mundo, estão vindo para o templo, para o culto, mas não estão se arrependendo dos seus pecados. E aí o que acontece? Elas estão no nosso meio, convertida, mas não arrependida. E aí onde eles pecam e acham normal pecar, fazem coisa errada e acham normal fazer coisa errada. E aí o que é isso? Vai contaminando os verdadeiros. Entende por que a palavra, o evangelho tem que ser ministrado como está biblicamente? Porque tem que... o tempo das coisas é esse. Primeiro a pessoa se arrepende e depois ela se converte. Não tem como se converter para depois se arrepender. Se arrepende e depois se converte. Me arrependi dos meus pecados, agora vai ter uma conversão. Eu vou me voltar para o louvor do verdadeiro Deus. Então eu não só vou simplesmente me converter, porque uma pessoa só convertida e não arrependida, ela se converteu, ela mudou algum itinerário da vida dela. Antigamente era para as baladas, agora não vai mais, mas toma uma cervejinha dentro de casa. Entendeu? Então isso teve uma conversão, mas não se arrependeu. E existe muitos casos desses em nosso meio. Ele só mudou algumas coisas que ele fazia, mas ainda não se arrependeu porque continua vivendo em pecado. Agora pega isso aqui para a gente encerrar. Meu Deus, lembra o filho pródigo? Quem lembra do filho pródigo ainda aqui? Amém. Eu encerro aqui. O filho pródigo estava na casa do pai, não estava tudo maravilhoso? Estava. Aí falou, me dá aí o que eu tenho direito que eu estou indo embora. O pai falou, quer ir embora? Vai. O pai não segura quem não quer ficar. Ele não força ninguém a ficar. Porque se tiver que ficar, vai ficar por amor. Quem que é o filho pródigo? Quem que representa o filho pródigo? A humanidade. A humanidade estava com o pai, mas a humanidade caiu. Só que agora, presta atenção, olha o que aconteceu. Eu não ia ler não, só ia citar, mas é necessário. O filho pródigo, presta atenção, ele viveu esse processo. Olha o processo que ele viveu. Primeiro ele se arrependeu. Como que eu sei? 15 e 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu. Arrependimento, ele confessou. Falou, eu pequei, eu falhei, vivi uma vida dissoluta, gastei em prostituição, aquilo que o Senhor me deu, eu me desfiz, ou seja, o dom espiritual adormeceu na minha vida. A saúde que o Senhor me deu, eu esbanjei lá fora, não usei na tua obra. Isso é de ser dissoluto. Então, mas quando ele reconhece, ele sentiu saudade da casa. A minha oração é que tem muita gente que está sem força para voltar. Mas a oração dessa igreja, a igreja do céu, vai alcançar muita gente que estava sem força para voltar, viu? E agora, veja, então ele se arrependeu. Agora, veja, ele se converteu, porque ele estava num lugar errado. Ele estava lá nos lugares de prostituição. O que ele fez? Se converteu. Ó. E levantando-se, foi para o seu pai. Voltou para o pai. Retornou para o pai. Se converteu. Então, primeiro arrependeu. Depois se converteu. E eu encerro aqui. E ao processo de quem se converte, ou quem se arrepende, quem se converte. Olha o que acontece com ele. Versículo 24. Ele recebeu o filho dele falando, você não presta para nada, você não vale nada. Foi assim que ele recebeu o filho? Não. Recebeu o filho com júbilo. Recebeu o filho com alegria. Recebeu o filho com prazer. Aí olha o que ele disse, porque agora ele mandou fazer um festão. Meu filho, olha o que ele fala, porque este meu filho estava e reviveu. Ele estava morto fisicamente,
Não, ele estava morto espiritualmente. A palavra reviver significa viver novamente, ressurgir. Então o pecado mata, o perdão da vida. Eu vou falar de novo que isso dá uma hashtag. O pecado mata, mas o perdão da vida. Só quem recebeu vida aplauda o nome do Senhor.